A internação da cantora Lesha, há pouco mais de uma semana, chamou a atenção da opinião pública para um sério risco enfrentado por cerca de 7% das gestantes brasileiras. Pré-eclâmpsia, uma doença hipertensiva que também é a principal causa de morte de mulheres grávidas em países desenvolvidos, Renata. Anny, caracterizada sobretudo pela súbita elevação da pressão arterial, a pré-eclâmpsia costuma surgir após ali o 20º mês de gestação. E a partir daí, quanto mais cedo ela aparecer, mais delicado ficará o quadro de saúde da mãe e do bebê. Então a gente vai conhecer um pouco desse verdadeiro pesadelo da maternidade na reportagem de Ana Paula Neves. O olhar desta mãe para a filha contém amor e gratidão. A menina, com a energia característica de uma criança saudável de 4 anos de idade, sobreviveu após um parto de urgência. Gravidez não é doença, mas pode gerar uma doença. Eu estava ótima, em 72 horas tudo isso aconteceu. Hoje eu tô ótima, minha filha tá ótima, graças a Deus, mas poderia ter acontecido o pior. Beatriz teve pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva que ocorre na gravidez após 20 semanas. Então, ocorre o aumento da pressão associado de proteína na urina, tá? Que geralmente com inchaço dessa mulher, ou alguma alteração sistêmica. É uma doença potencialmente muito grave, então ela é a principal causa de óbito em gestantes em países desenvolvidos. Uma doença que pode afetar o seu cérebro, o seu coração, o seu pulmão, o seu sistema cardiorrespiratório. A advogada teve muitos sintomas. Uma dor de cabeça constante, não era um pico, tem um pico de dor de cabeça, agora tá doendo. Não, era constante. E ela vai aumentando. Mesmo tomando medicação, ela não passa. E eu senti uma dor, uma pressão, assim, na nuca. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu tava inchando. Eu não conseguia nem mais dobrar os dedos. Eles flexionavam, assim, só um pouco, os pés também. Eu observava, assim, uns pontinhos de luz. Minha pressão, normalmente, sempre foi 11/7. É a média. Eu dei entrada no hospital com a pressão 21/11. O mais comum é que é uma doença que ocorra no final da gravidez. Quando ela ocorre próximo a 20 semanas, costuma ser um quadro grave. E aí, realmente, essa dúvida em que momento é o mais adequado de fazer o parto sempre vai pesar. Então, se você tem uma gravidez que está de termo de mais de 37 semanas, ou conhecido 9 meses, é muito comum que a gente indique o parto quando há uma pré-eclâmpsia, tá? Agora, quando é um bebê muito novinho, de 5, 6 meses, e você diagnostica essa doença tão grave, aí você tem que monitorizar muito de perto essa mulher e realmente pode ser um quadro muito grave. O parto da Olga aconteceu com 30 semanas de gestação. Ela nasceu com 1,75 kg, mas nas primeiras 24 horas diminui um pouco o peso, ela chegou a 980 mais ou menos. Ela ficou 45 dias na UTI, mas ela não teve nenhuma intercorrência. A cantora Lesha está internada por conta da pré-eclâmpsia. Grávida de 6 meses da primeira filha, ela usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde e agradecer o carinho dos fãs. Lesha segue no hospital há mais de uma semana na unidade de terapia semi-intensiva, em São Paulo. Por que algumas gestantes ficam com pressão alta durante a gravidez e outras não? Ainda é uma pergunta sem resposta. O consenso entre especialistas é de que uma alimentação saudável, a prática de atividade física e também um descanso adequado podem ajudar muito a manter os níveis da pressão arterial dentro dos parâmetros considerados normais. Isso é, se tiver ou maior que 14 ou maior do que 9, ela deve ser reavaliada e confirmado esse diagnóstico. E doutor, ela se cura disso, não se cura? É uma doença da gestação? A cura, ela só ocorre com a retirada da placenta. E mesmo após a retirada da placenta, que é o parto, obviamente, isso demora às vezes semanas para que aquela mulher melhore. Então é muito importante que a mulher com pré-eclâmpsia, depois do seu parto, mantenha os seus medicamentos antihipertensivos, mantenha esses remédios, faça um controle rigoroso dessa pressão
e só retira essas medicações quando realmente a pressão abaixar, tá? E essa mulher, em longo prazo, ela tem uma chance maior de desenvolver hipertensão crônica. Beatriz e a filha estão bem. A pré-eclâmpsia foi um episódio preocupante dessa história, mas a vida tem recompensado as duas com oportunidades diárias de sorrisos e abraços. Tomei a medicação por um controle e aí eles foram diminuindo, eu acredito que por uns 15 dias. E aí minha pressão voltou ao normal. Então era um caso de fato ligado à gestação. Fiz acompanhamento anual com o cardiologista e etc, porque pode influenciar em outras coisas, mas até hoje, graças a Deus, 4 anos depois, quase 5, tudo em ordem. Que reportagem importante, né? Muito importante. Como você viu, como disse o especialista, é muito importante a mulher estar atenta aos sintomas. Isso é fundamental para que isso seja identificado o mais rápido possível. Excelente reportagem.